dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do projeto Fala Egressa. Estamos iniciando mais um podcast com mais uma entrevistada egressa do campus aqui de Abelardo do Luz. Para quem não conhece o projeto, nós estamos realizando ao longo do ano de 2021 entrevista com alguns egressos dos diversos cursos que o campus oferece. Desde março, nós começamos a entrevista e a previsão é que vá até dezembro de 2021. As entrevistas elas são postadas na página, no site do projeto, que eu vou divulgar daqui a pouco, em formato de podcast, vinculado ao site do YouTube. As entrevistas elas são publicadas uma vez por mês, todas as últimas segundas-feiras de cada mês, até o mês de dezembro, então, deste ano. Mais informações a respeito do projeto vocês podem encontrar no site do campus, abelardoluz.ifc.edu.br. Vocês vão na aba superior Extensão e entrem na parte referente ao projeto Fala Egresso. Então, irei me apresentar e junto comigo estarão mais um entrevistador e uma entrevistadora, e cada um vai se apresentar posteriormente. Então, me chamo Jorge da Cunha Dutra, sou professor de filosofia do campus Abelardo Luz e ingressei no ano de 2016. Passo a palavra agora para o entrevistador, professor Jason. Olá a todos, eu sou o professor Jason Bordion, professor de Educação Física, e ingressei no campus avançado Abelardo Luz em outubro de 2016. Obrigado, Jason. Passo a palavra, então, para a entrevistadora Priscila. Olá, eu sou a Priscila, sou uma das alunas formandas do campus e eu me formei no ano de 2019 no técnico agropecuário concomitante. Muito obrigado, Priscila. Então, nós iniciaremos agora a nossa conversa com a egressa Tainara. Tainara, então, vou começar com a primeira pergunta contigo para que tu possa falar para os ouvintes e as ouvintes. Em qual curso te formaste no IFC Campus Avançado Abelardo Luz? Em que ano foi? E como tu avalias que foi a tua experiência de estudar no IFC? Primeiramente, cumprimento todos os ouvintes. Eu me formei no curso técnico em agropecuária, integrado ao ensino médio, né? Seria no ano de 2020, mas devido à pandemia aí houve um atraso e a gente se formou em março de 2021. A minha experiência por estudar no IF foi muito gratificante. Além de aprender experiências técnicas, conhecimentos, adquiridos com o técnico, também me formei uma nova pessoa depois que eu concluí meus estudos no IF, até porque, foi uma experiência totalmente diferente para mim, sair de casa, estudar longe, então eu evoluí em vários aspectos estudando no campus. Que ótimo, Tainara. E já aproveito para fazer uma pergunta, Tu comentou até que tu irias te formar em um ano e devido à pandemia, demorou um pouco mais. Como é que foi a tua experiência de estudar no ensino remoto? Teve a experiência tanto do ensino presencial nos primeiros anos do ensino médio e no terceiro ano no ensino remoto. Como é que foi essa experiência que tu cursou no ensino remoto? E se quiser falar um pouco também da tua experiência no ensino superior também, que nesse momento tu estás cursasse, logo depois que te formasse. Gostaria de falar um pouco como é que foi? Bom, foi uma experiência no caso, bem diferente, Uma coisa que não desejo para ninguém, esse ensino remoto, porque a gente aprende, digamos que a gente aprende um pouco menos. Claro que os professores, agradeço até os professores muito dedicados, sempre querendo que os alunos aprendessem mais, mas é uma coisa bem complicada, porque não tem a presença do professor, não tem pessoalmente ali para você trocar uma ideia, é bem diferente.
ali o contato com os colegas também, até porque, né, no ensino remoto, muitas vezes o pessoal não aparecia, né, e a gente teve bastante dificuldade quanto a isso. Então, não teve aquele contato com a turma toda, aquela troca de ideias. Então, foi bem complicado, mas a gente sempre se esforçando aí para conseguir superar todos os desafios, né? Sim, até porque tem alunos também que acabam assistindo depois a gravação das aulas, né? Não no Isso. momento síncrono também, então não tem o diálogo simultâneo todo. Uhum. Obrigado pelo relato, Tainara. Tainara, está atuando profissionalmente ou dando continuidade aos teus estudos na área em que se formou no IFC? Por enquanto, eu ainda não estou atuando profissionalmente, até porque, devido a essa pandemia, as empresas estão com certa dificuldade de contratar, né, novas pessoas. Também teve algumas coisas que atrasaram em questão, né, de trabalhar na área, mas eu dei continuidade aos estudos, entrei na faculdade de zootecnia pela UNOESC. Infelizmente, a vida me trouxe novos caminhos e, por enquanto, vou esperar um pouquinho, até porque eu comecei a faculdade uma semana antes de eu terminar as aulas, ou 2 semanas antes de eu terminar as aulas do ensino médio ali, do técnico. Então, estava bem puxado, porque durante o dia eu tinha aulas do técnico, à noite eu tinha aula da faculdade, aí eu não estava não estava conseguindo aprender muito bem, e eu resolvi dar um tempo. Então, dando sequência aqui na minha próxima pergunta, na verdade, tu praticamente respondeu, né? Não houve lacuna entre a sua formatura e o ingresso no ensino superior, né? Foi algo, inclusive, que concorreu aí por algum período pequeno. Muito bom, a gente fica, como representante do campus, feliz com essa tua continuidade aí para o ensino superior, verticalizado e algo que você sempre desejou. E, Tainara, só para a gente saber, no ESC, em qual cidade tu ingressou? Ah, sim, eu ingressei no campus de Xanxerê, aqui, Xanxerê. cidade vizinha. Certo, certo. Tainara, consideras que o IFC te preparou bem para o mercado de trabalho e para cursar o ensino superior? Com as minhas experiências no IFC, né, como eu já comentei anteriormente, tanto como pessoa como técnica, né, eu considero que sim, o IFC me formou uma pessoa totalmente diferente, que vê as coisas de uma maneira diferente, então me preparou muito bem para o mercado de trabalho, até porque, né, tinha algumas disciplinas que a gente comentava bastante, né, e se colocava na situação de estar no mercado de trabalho. E para o ensino superior também, porque é um estudo bem reforçado, né, com professores bons, e então não dá tanto impacto, né, de sair do IFC e entrar no ensino superior. E, Tainara, o que te motivou a escolha pelo IFC Campus Avançado Abelardo Luz e pelo curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio? Quais fatores que influenciaram na tua escolha? Como eu venho de uma família, né, que tem traços do mercado de trabalho, né, do agrícola e muita relação, né, com gado de leite e tal, desde pequenininha eu sempre gostei muito e eu sempre vinha dizendo né, que eu queria trabalhar nessa área, dar continuidade ao trabalho do meu pai, dos meus avós, com mais conhecimentos, né? Porque eles acabaram, né, não tendo muita oportunidade para estudar. Então, eu sempre tive esse sonho de trabalhar nessa área, de me formar nessa área. Então, isso foi o que mais influenciou. Pela escolha do campus, assim, eu fiz. Eu me inscrevi em duas, né, instituições para fazer o técnico e acabei passando nas duas.
por ser, né, mais perto, era um pouquinho longe, mas era mais perto do que a outra escola, eu acabei escolhendo o IFC, né, de Abelardo, e por ser um ensino, né, gratuito, que facilita muito, acredito que para a maioria dos estudantes que estão ali e que vão entrar futuramente, eu acho que essa é uma coisa que influencia bastante, porque hoje em dia um estudo está bem caro e nem todo mundo tem condições para bancar, então isso também foi um dos fatores que influenciaram na minha escolha. Certo. Tu resides em qual município, Tainara? Eu estou em Vargião. Vargião, né? Isso, fica a proximidade. E tivesse a experiência também de vivenciar no alojamento, né? Dos estudantes, algo que ajuda também. Tainara, embora você tenha dito para nós que não está trabalhando profissionalmente, mas você está estudando, né, no ensino superior e faz essa relação com o técnico agropecuária, eu te pergunto, você julga que a matriz curricular apresentada para você no técnico em agropecuária, ela foi suficiente para isso? Sim, no meu ver, foi suficiente. Claro que com suas dificuldades, né? Todo lugar tem as dificuldades, mas eu acredito, né, que para mim foi suficiente, sim, a matriz curricular. Eu acho que vale a ressalva que você sempre foi uma aluna dedicada. E é sabido, notório, que esse aspecto é fundamental para o sucesso de qualquer ser humano, né? Isso, concordo com o Jason. Tainara sempre foi uma aluna que se dedicou em todos os anos, né? Nos 3 anos, né? Participou sempre ativamente das disciplinas, tanto as propedêuticas como as técnicas, né? Isso repercute também depois na sua atuação, escolhas futuras, e no aprendizado mesmo, no conhecimento na área que está se formando. Com certeza. Importante destaque. Tainara, consideras que existem alguns aspectos extracurriculares que teriam que ser melhorados na sua formação pelo IFC? Se sim, qual? Ou quais? Olha, eu acho que mais a questão das aulas práticas, né? Pelo campus ser novo ainda, né? Isso é uma coisa que a gente acabou sentindo um pouquinho de falta, porque com certeza a gente aprende bem mais com o auxílio, né, das práticas ali, mais voltado à parte técnica, né? E eu acho que uma coisa assim que a gente, digamos, sofreu bastante foi a questão, né, do transporte, mas eu acho que isso, com certeza, com o tempo vai melhorar, né? Porque no começo eu tinha que ir no caso de transporte próprio, né? Depois eu consegui aí com a prefeitura de Passos Maia e facilitou muito a minha vida, mas, né? É uma E coisa que influenciou. esse transporte com a prefeitura de Passos Maia, ele acontecia era em 2 dias da semana, né? Isso, na segunda-feira pela manhã e na sexta-feira à tarde. Certo, certo. Uma questão importante que tu trazes, já teve outras entrevistadas que tocaram nesse assunto também, em relação ao transporte, fica essa observação, esse cuidado também para se buscar aprimorar e tudo mais. Uhum. Tainara, além da formação técnico-científica, em relação às vivências do dia a dia estudantil e do internato também, que tu teve essa experiência lá no campus, o que mais me marcou em sua passagem pelo IFC? Bom, eu sempre digo, né, que eu entrei no IFC com uma mentalidade, até porque aqui a gente tem uma vivência diferente. Pelo campus estar no meio de um assentamento, é uma experiência bem diferente para mim. Nunca tinha convivido com essas experiências. Então, vivências do dia a dia foi o que me ajudou muito, né, no meu crescimento como pessoa, meu crescimento como pessoa e profissional também, né?
porque como eu fiquei no internato, a gente sai do conforto da nossa casa, né? Onde você faz tudo na hora que você quiser e passa a viver de um jeito totalmente diferente, convivendo com pessoas diferentes, as quais você no início você nem conhece, pensamentos diferentes e modos de agir diferentes. Então você tem que saber se colocar no lugar do outro, você aprende a ajudar o outro. E uma coisa muito importante também é que essa relação, essa harmonia que, né, a gente tentava sempre manter dentro do alojamento é fundamental, porque você está lá, né, no caso fechado o dia inteiro, estudando o dia inteiro e mexe muito, né, com a gente. E às vezes, né, essas amizades, essas convivências, as conversas que a gente tinha dentro do alojamento ajudava muito a dar uma parecida, se sentir um pouquinho mais confortável. Então, ajuda muito. É muito uma experiência maravilhosa. E eu imagino até que tu, depois que tu te formou, tu deva ter sentido falta, ou no próprio momento da pandemia, né, no terceiro ano, dessa convivência que era praticamente diária na tua vida, né? Passava 5 dias da semana envolvido com os colegas, fim de semana ia para sua residência. E aí foram 2 anos assim, né? Depois que isso terminou, imagino que possa ter dado algum impacto ou sentiu alguma falta para ti, né? Isso, a gente sente muita falta, porque, né, aí volta para casa, tudo em silêncio, né? Você não tem ninguém ali para conversar, para, né, trocar uma ideia sobre a aula, sobre, né, o que está acontecendo. Então, é uma coisa bem impactante. O curso escolhido atendeu suas expectativas, Tainara? Sim, eu acredito que atendeu todas as expectativas que eu tinha em relação ao curso e Tainara, você acompanha as notícias, informações e eventos promovidos pelo IFC, Campus Avançada Balar do Luz? Em quais canais de comunicação? sim, eu acompanho bastante as notícias do IFC. Quando dá um tempinho eu visito o site, né, até porque isso era uma rotina, né, conferir o site, ver o que tinha de novidade e recebo bastante e-mail ainda. Pelo Facebook também eu sempre acompanho. Tainara, como mensagem aí para o IFC, sugestão para o IFC, professores ou ainda colegas que estudaram contigo, ou ainda pessoas que pensam em entrar no IFC, você gostaria de deixar uma mensagem assim, simples e objetiva para esse público? Olha, a única coisa que eu tenho a dizer, né, é meu muito obrigada, porque tive meus momentos difíceis no IF e os professores sempre estavam, né, ali presentes e dispostos a ajudar em tudo que precisava, até por a gente ser de longe, né, aquela vontade de desistir porque não tá longe de casa e tudo, né, não conhece ninguém. Então, eu tenho muito a agradecer aos professores, aos colegas também, auxiliaram na minha formação como pessoa, como técnica, e eu acho que, né, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, porque isso era um sonho que eu tinha desde criança, e hoje eu fico muito grata e muito feliz por eu ter conseguido realizar com o apoio, né, de vocês e dos colegas. Tainara, gostarias de deixar uma mensagem final para os ouvintes? A minha mensagem é uma coisa que eu sempre digo, lá no IFC eu também sempre dizia, né? Para não desistir, que a gente tem que correr atrás do que a gente quer, do que a gente gosta, e não deixar ninguém passar na nossa frente, porque isso é uma coisa nossa, uma coisa que a gente vai levar para a vida toda, são lembranças, experiências, conhecimentos que a gente leva para a vida toda. Então, se tem um sonho, corra atrás, não desista e não deixe que ninguém te tire isso, porque
a coisa mais importante é você estar bem contigo mesmo. Então, se você realizou os seus sonhos, com certeza você vai estar bem. Obrigado, Tainara, pelas palavras, né? Estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui no podcast. Vou passar a palavra para o professor Jason e para a Priscila, para que possam fazer as considerações finais e depois eu faço a minha também. Professor Jason? Tainara, é muito bom ouvir de você que houve esse crescimento pessoal, profissional, esse amadurecimento. Embora a gente que te acompanhava pôde perceber isso ao longo da convivência, e essa mensagem que tu nos deixa aí, final, ela é fundamental para a vida de pessoas, de modo geral, né? Obstáculos, necessidades, dificuldades são comuns, são presentes. O que não pode é desanimar, porque cada um tem que fazer o seu caminho, né, para que em se encontrando obstáculo, esse obstáculo seja menor ou que possa ser contornado de uma melhor maneira, desde que a pessoa esteja preparada. Então, isso parte da educação, do ensino, né? Então, eu fico redondamente feliz com o teu depoimento e com a tua situação atual, né, que é positiva, e o céu é o limite para você. Priscila? Gostaria de agradecer a Tainara por mais essa entrevista. Eu pude conviver com você algum tempinho também lá no IF, antes da minha formação, e é bem importante estar acompanhando o seu crescimento, igual o professor Jason falou. E é isso mesmo, é prevalecer nos nossos sonhos, conquistando passo a passo, e que continuemos assim, né? Todos nós, para que a gente tenha um futuro mais brilhante, próspero, e as outras também que vão chegar, ou que já estão lá, para continuar firme, né? Agradeço a Jorge, ao Jais por mais essa entrevista do Fala Egresso. Obrigado, professor Jason. Obrigado, Priscila. Então, nas minhas considerações finais, né, primeiramente quero agradecer a Tainara pelo aceite de participar e compartilhar a sua experiência de vida como egressa do campus. Temos muita admiração, né, o campus, falando em nome do campus, inclusive, dos colegas, temos muita admiração por ti, o professor Jason, a Priscila, né, que puderam conviver contigo também no campus. Ficamos na torcida e desejando sucesso na continuação da tua trajetória, que tenhas muitos êxitos. E como o professor Jason reforçou, né, os desafios eles aparecem, não apareceram só no integrado, né, possivelmente vão aparecer ao longo da vida. Para nós agora, né, adultos, já atuando profissionalmente, nós encontramos desafios e o importante é enfrentá-los e não se deixar esmorecer por isso. E tu demonstra ter essa garra, essa força. Saiba que o IFC está à disposição, nós professores também, nos colocamos à disposição, embora não estejas mais estudando no campus, mas continua sendo IFC também, por ter tido essa passagem lá conosco. Então, estamos sempre à disposição quando quiser trocar alguma ideia, conversar, e a gente está aberto para auxiliar no que for possível. Então, desejamos sucesso e muito obrigado pela tua participação, pelo teu relato de experiência. Foi importantíssimo e contribui muito com o projeto Fala Egresso. Acredito que vai motivar as outras pessoas que estão estudando lá no IFC para que possam seguir a sua trajetória também depois que se formarem. Agradeço também ao professor Jason, grande parceiro do projeto, está presente desde o seu início, né? Então contribui muito, né? Conduz as entrevistas também, então que a gente consiga dar continuidade a esse projeto, né, até o final do ano com êxito, pensando em possibilidades, né, se vai dar continuidade no ano que vem ou não, e amadurecendo ele cada vez mais. E agradecer também a presença da Priscila, né, que também se envolveu com o projeto já logo no início também, e estudou, teve a experiência de ser estudante do campus e agora, como egressa, voltou a atuar no IFC por meio desse projeto, então faça sua presença conosco. Muito obrigado, Priscila, por dedicar o tempo para esse trabalho que estamos desenvolvendo. E por fim, então, quero lembrar também que se algum egresso ou alguma egressa desejar participar destas entrevistas, pode entrar em contato conosco
pelo e-mail egressos.abelardoluz@ifc.edu.br, que aí nós conversaremos e veremos possibilidades e dias que seria possível encaixar para realizar uma entrevista também. Dito isso, vou aqui encerrando o nosso podcast de hoje. Agradeço a atenção dos ouvintes e das ouvintes. Desejo um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Um grande abraço e tchau.